Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Vamos então continuar exatamente onde nós paramos. Muito bem, vamos ver agora a função procurar. Então, o que essa função faz? A função procurar ela é semelhante, né, à função localizar. Então, nós temos aqui a função localizar, ela retorna uma posição de um caractere que eu pedi para localizar, ou de um texto, né, ele retorna para nós a posição. A função procurar ela faz exatamente a mesma coisa. E qual é a diferença de uma para outra? A diferença é que a função localizar ela não faz distinção entre maiúsculo e minúscula. Já a função procurar, ela faz. Então, a função localizar, ela não faz a distinção. A função procurar faz. Por exemplo, eu vou pegar aqui o mesmo texto, M. Jailton, e aqui eu vou mandar procurar. Olha aí, vamos procurar o texto. Opa, o texto a ser procurado é o M, né? M minúsculo. Onde que eu vou procurar? O inicial é 1. Olha aí, achou. Mesma coisa aqui, a função procurar está exatamente a mesma coisa. Agora, ao invés de eu procurar um M minúsculo, eu vou colocar aqui na função procurar um M maiúsculo. Quando eu dou Enter, ele acha. Já na função procurar, olha aí, quando eu coloco aqui para procurar um M maiúsculo, olha o que dá. Vai dar valor, ou seja, ele não encontrou. Se eu vier aqui e modificar aqui para M maiúsculo, olha aí, ele já achou. Então, veja que a função procurar é igual à função localizar. Qual é a diferença entre elas? É que a função localizar não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, e a função procurar, ela faz a distinção entre maiúsculo e minúsculo. Temos também a função repeat. E o que esta função faz? Ela serve para criar a repetição de um texto qualquer. Então, se você quer repetir um determinado caractere, ele vai repetir a quantidade de vezes, né, que você assim pedir. Então, imagina, por exemplo, o cheque que você escreve e termina com uma linha para evitar que algo seja escrito após o valor numérico por extenso. Aí você pode repetir um determinado caractere. Então, por exemplo, vamos aqui usar a função repeat. Você vai colocar o texto que você quer repetir. Digamos que você queira repetir o asterisco. E aí você coloca quantas vezes você quer. Quero repetir 10 vezes. Olha aí como é fácil. E ele repete para nós 10 vezes. Então, digamos que você tenha um valor de um cheque, né? 1.200. 1.200. Tá, deixa 120, pronto. E aí, você pode usar a função moeda, que vai transformar esse valor aqui em decimais. Coloca aqui 2. E aí você pode concatenar essa função com a função repeat. Digamos que você queira estar preenchendo um cheque, certo? E aí você repete este caractere aqui,
X, cadê o X? Olha como... Algum errinho aqui. Ah, é. Desculpa. Faltou aqui a quantidade de vezes. Faltou um. Aqui, ó. Faltou o número de vezes. Vamos colocar 10. Olha aí. Certo? Ó, você colocou o texto. E aí, repetiu o resto. Completou o resto do texto com este caractere. Naturalmente que você poderia colocar um espaço. Um espaço aqui, ó, se fosse o caso. Para concatenar. Vamos diminuir isso aqui em 8, em 7. Só para... Tá aí. Entendido? Então você usa, observa que a função moeda transformou esse valor aqui, ó, em um texto. Então aqui virou texto, R$120, e está aí, portanto, a função repeat. Serve para você repetir um determinado um caractere a quantidade de vezes que você assim desejar. Muito simples o uso dessa função. A próxima função que a gente vai utilizar, ou vai usar, que vai estudar, é a função substituir. Então, o que essa função faz? Ela serve para substituir um texto qualquer dentro de um texto original. Então, vamos supor que você tem um cálculo sobre lucro e prejuízo da empresa para o qual você trabalha. A este valor calculado, você precisa inserir um texto. O lucro para o mês foi de, no caso de lucro, e o prejuízo para o mês foi de, no caso de uma perda. Então, a única coisa que modifica no texto original é a palavra lucro para prejuízo, mais nada. Portanto, a função serve para resolver um problema bem simples. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, o texto original é esse, ó. O lucro para o mês foi de... Então, se você quer substituir só esta palavra, pessoal, é claro que essas funções que a gente está dando aqui, elas não vão funcionar assim de forma isolada. Elas sempre vão ser usadas, né, em combinação com outras funções. Então, você vai falar aqui, ó, igual substituir. Aí você vai colocar aqui o valor da célula. Você vai substituir quem? Você vai substituir a palavra lucro pela palavra prejuízo. Tá? Olha aí o argumento. Ó. Quando você der um Enter, olha isso. Ó. O lucro foi de, para o mês foi de, você substituiu só a palavra. Aí você pode fazer um se, né? E aí usa, por exemplo, a função substituir. Então agora vamos ver a função texto. Então, nós vimos em aulas anteriores que a função def.num.dec ela serve para retornar um número com separadores de decimal e milhar. Nós vimos isso aí já. A função texto ela vai além deste simples exemplo, pois ela possibilita diversos tipos de formatação durante a conversão de um texto qualquer. A função texto, na verdade, ela vai formatar um determinado texto. Então, vamos supor que você tenha uma data em uma determinada célula. Essa data ela é atualizada diariamente, pois ela é gerada pela função hoje. Então, utilizando a função texto, nós podemos fazer a seguinte conversão. Eu tenho aqui, ó, isso aqui vai ser igual a hoje, aí vai dar a data de hoje. Se eu usar, por exemplo, a função, eu posso usar assim, ó, hoje, assim, o texto. Hoje é, e aí eu vou concatenar, hoje é, vou concatenar com a função texto, qual é a célula que está o texto? Olha aqui, ó, a célula D22. Então, D22, ponto e vírgula, e o formato do texto que eu quero. O formato que eu quero é para me dizer o dia da semana. Então, tá aí, ó. Olha aí, ó. Hoje é
domingo, certo? Então, se você tivesse, por exemplo, aqui também, ó, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Esse valor bem aqui, ó, 70, vamos colocar bem aqui, 748, pronto. Se eu tivesse esse valor aqui, 0,25, e se eu quisesse formatar esse valor, eu poderia usar a função texto, ó, valor, e poderia colocar o formato, olha só. Olha aí, tá? Veja que eu... Então, vamos ver agora a função tirar. Função tirar. Então, para que serve essa função? Essa função ela é útil se você importa muitas informações externas, como informações obtidas na internet, por exemplo. Então, você já observou que várias vezes você obtém caracteres indesejados que prejudicam a sua impressão e que simplesmente não servem para nada, a não ser para atrapalhar. Ou seja, existem caracteres que eles não podem ser impressos. Então, essa função tirar, ela retira todos os caracteres que não podem ser impressos. Eu tenho aqui na memória um exemplo, olha aí, ó. Eu tenho esses caracteres não podem ser impressos. Então, se você quiser tirar esses caracteres, ó, você coloca a função tirar, coloca aqui o texto e observa que ele, ó, eliminou, tá, esses caracteres, que esses pontinhos branco, preto aí, tá, não pode ser impresso. Então, função tirar, elimina os caracteres que não precisam, que não podem ser impressos. Que bom que você assistiu a nossa lição até o final desta série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado e VBA. Reforço aqui a recomendação desse livro recém-lançado, curso de Excel 2016 avançado, Macros e Programação VBA. Esse foi o livro 67º livro de minha autoria. É um livrão com 896 páginas, bem completo, onde aborda os recursos avançados do Excel. Além disso, se você fizer a compra do livro usando esse endereço que eu estou informando aqui, você vai ter uma excelente promoção no preço e, além de tudo, tem 20 excelentes cursos de bônus. São mais de 50 horas de videoaulas de bônus sobre assuntos relacionados ao livro. Tem videoaulas de VBA, de dashboards, de banco de dados, muita coisa mesmo. Dá uma olhada aqui para mim não me alongar muito aqui. Vale a pena você analisar com calma a compra deste livro aqui. Legal? E, mais uma vez, meu muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. É inteiramente gratuito. A vantagem de você se inscrever é que sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa você por e-mail. Tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, por gentileza, usem o campo comentário que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos comentários, mas eu respondo todos. Me ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, um colega que precisam estudar esses assuntos de Excel avançado, por gentileza, indique a nossa playlist, indique o link do vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, um excelente estudo. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.